de um jeito ou de outro, se você realmente precisa. André Alves convida, convida, convida. Amaldiçoado por muitos, tido como religião do diabo. Caramba, falam muita coisa sobre essa religião, falam muita coisa. Se é verdade, se é mentira, não sei. E hoje, para a gente poder esclarecer um pouco, trazer um pouco de conhecimento de quem conhece de fato essa religião, eu trago aqui meu amigo Ailton Oliveira da Silva, que vai estar falando, é isso mesmo, sobre maçonaria. Como começou, aonde nasceu, como chegou no Brasil. E antes que você coloque já um juízo sobre a minha vida, por exemplo, sabe você que eu sou evangélico desde criança, tá? Porém, assim como a palavra diz, o povo perece porque falta conhecimento. Eu preciso do conhecimento para que antes de eu falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, eu tenha um mínimo de conhecimento. E é com essa intenção que hoje eu trago o André Alves Convida de uma forma bem diferente. Hoje a gente está aqui numa área externa, tá? Você vai ouvir avião, helicóptero, tem crianças brincando aqui na quadra, tem uma rua aqui atrás, tem um carro tocando funk e tá tudo bem. Essa foi a intenção da gente vir para um lugar mais aconchegante, digamos assim, que é aqui na vila onde mora o nosso querido convidado de hoje. Seja bem-vindo, Ailton. Muito obrigado, né, pelo convite. E estamos aqui, né? O Ailton Oliveira da Silva, né? Ele está na maçonaria há 25 anos, foi iniciado em outubro de 98, em uma loja, da Grande Loja, que inclusive é a primeira loja maçônica, né, do Rio de Janeiro a ter nome feminino, né, que no caso é Lojas da Isabel Domingues, número 109, tá? E a partir dessa iniciação, o Ailton chegou passou por aprendiz, companheiro e mestre, e foi desenvolvendo seus estudos até chegar ao grau 33. Na ordem, tá? Que é o inspetor geral da ordem, mas no caso do rito escocês antigo e aceito. E com relação à maçonaria dorinamita, ou rito adorinamita, que foi o rito, né, de origem, né, ou o rito que veio para o Brasil com a família real, em 1808, 1800 e alguma coisa, que era um rito que possuía 13 graus. Quer dizer, a verdadeira maçonaria dorinamita ou rito adorinamita é a maçonaria de 13 graus. Hoje também eu fiz esses estudos e cheguei ao grau 13, tá? Então, seria um patriarca da cúria patriarcal. É o grau máximo do nosso... Seria o grau máximo dessa instituição. Pelo que eu entendi, são duas categorias, digamos assim. O senhor tem o grau máximo tanto de uma quanto da outra. Exatamente. É isso como funciona. E isso me possibilita várias atividades dentro da ordem. Inclusive já presidiu ordem, que a gente chama de venerável mestre, né? E tal, e por aí vai. Tá dentro da história da maçonaria. Quer dizer, do Ailton dentro da maçonaria. Ordem, venerável mestre, grau, tudo isso aí a gente vai aqui explicando no decorrer desse podcast. Bom, a gente não pode deixar de falar também das nossas testemunhas oculares, que hoje são oculares mesmo. Estão aqui presentes com a gente. A gente resolveu fazer esse formato diferente mesmo, que, enfim, considero eu que seja um assunto de bastante interesse para muita gente que quer ser educada, né? Que quer adquirir mais conhecimento. Então a gente está trazendo aqui esse formato diferente para nos ajudar aqui, para nos facilitar. Ana Vitória e Fábio Brum, que podem interromper a qualquer momento. Eu estou indo para lá. Ó.
como eu estou também para lá. Que pode interromper a qualquer momento aqui para fazer as perguntas, aquelas perguntas mais inteligentes, mais rebuscadas. Eles ficam ali, ó, no Google, entendeu? Pesquisando, enquanto eu fico aqui sofrendo, sem saber nada, aqui de frente pro convidado. Quem sorte sou eu. Brincadeira, hein? Então, conta pra gente, traz um panorama aqui histórico, onde surgiu, como é que foi crescendo, o que exatamente é isso, se é de fato uma religião espiritual. Conta pra gente como começou, do zero. Tá, bom? De fato, ela começa, né, lá na Idade Média, entre o século V e o século XV, mais especificamente, ou tem alguns fatos ou alguns conteúdos históricos, né, que ela estaria basicamente começando, mas ela começando como corporações, tá, de profissionais que desenvolviam determinadas atividades técnicas, ou seja, o construtor, o ferreiro, o ourives. Então, nesse momento, só ela não tinha nenhum contexto sem ser a parte profissional daquelas pessoas. Então, a gente está falando dessa criação e pessoas que operavam, né, ferramentas, desenvolviam técnicas e por aí vai, tá? Sem nenhum conteúdo, ou melhor, era especificamente de pessoas que trabalhavam com determinada atividade, tá? Isso até século XV e tal. Então a gente com que intenção essa união desses profissionais? Qual a intenção deles? A ideia era promover, né, a disseminação desse conhecimento, mas para um grupo, né, ou pessoas que fossem iniciadas num canteiro de obra ou numa atividade, sei lá, de ourives e de ferreiro, e ficasse dentro daquele grupo, tá? Então eles ali estariam trabalhando para melhor ter uma condição de levar o mais para frente possível, né, na história da humanidade, essa arte, né, a arte de construir, a arte de trabalhar o metal, a arte de trabalhar uma joia, né? Entendi. Então, trocando em miúdos, eu sou marceneiro, eu sou um ótimo marceneiro, me reúno com um ótimo ourives, me reúno com um ótimo pedreiro, e aí a gente ensina isso para outras pessoas. A gente traz uma outra pessoa, eu ensino ele que faço, o senhor ensina o que o senhor faz, e a intenção era simplesmente essa. Sim. Passar adiante aquela profissão com maestria, digamos assim. E, logicamente, né, se ajudarem, né? Até é uma situação que cria uma condição, uns laços de família, né? Entre essas pessoas, em que nesse momento já começa o tratamento, né, de irmão, de cunhada, de sobrinho, quer dizer, assume-se, porque eles tinham que viajar, né, para trabalhar, e aqueles que ficavam assumia, né, o tomar conta, né, o cuidar dessas pessoas, que eram, no caso, sobrinhos e as cunhadas. Então, os irmãos saíam e ficavam ali tendo aquele cuidado por aqueles que ficavam. E nessa brincadeira a gente vai passando de século XV, né, ao século XVI, XVII, século XVIII, em que temos, né, algumas, em função até mesmo da Santa Inquisição, né, que houve na Idade Média, né, onde esses maçons, né, esses donos de corporações, né, não sofreram nenhuma perseguição, até mesmo porque eles não tinham envolvimento político,
ou seja, eles não tentavam contra os nobres e nem tentavam contra, no caso, o poder espiritual, que era a igreja existente até aquele momento. Tá? Então, foi somente caça às bruxas na França e tal, até a gente pensa em Joana d'Arc e tal, não sei o quê, mas foi somente caça às bruxas. Até aí a maçonaria não está sofrendo perseguição, é isso? Nesse momento, não. Nesse momento ela não tem perseguição nenhuma, justamente porque ela era só operativa, ela só trabalhava para construir, ela só trabalhava para fazer fortificações, templos, no caso da igreja, né? Viajar com alguns desses nobres para uma conquista e tal, e lá criar uma fortificação. Então, nesse momento, ela não tem nada de perseguição desses, no caso, né, da igreja, né, ou da Inquisição. Uma dúvida, hoje existem os templos maçônicos. Nessa época aí... Mas pede para você chegar mais perto do microfone. Eu tô com o microfone bom. Aqui, tá bom? Tá bom? Tá. Hoje existem os templos maçônicos. Naquela época, as reuniões eram feitas aonde? Existia um lugar específico ou eram feitas nas casas? Como é que eram feitas essas reuniões? Para passar o conhecimento? Ou era no canteiro de obra mesmo e dali já passava? A ideia nesse momento seria no canteiro de obra, né? Onde eles estudavam, né? Ou seja, a arte de trabalhar uma pedra, a arte de chegar numa rocha e fazer cascalhos até ir debastando até criar uma pedra de um determinado formato. E normalmente dando uma forma cúbica, uma forma triangular, ou uma forma retangular, mas eram esses homens que trabalhavam isso com as ferramentas, né? No caso o cisel, o nível, o plumo, o esquadro, o compasso, né? Eles trabalhavam isso dentro do canteiro. Nesse momento ainda a gente não pode falar de templo ou de reuniões, né? Não há ritual ainda aí. Sem ser uma liturgia ainda. Sem uma ritualística ou uma liturgia. Quer dizer, ritualística tinha, né? Porque você começa aqui, vai quebrar a pedra assim. E essas pessoas, elas eram iniciadas por alguém que já tinha o canteiro, né? Que no caso ele era o mestre, né? Então ele era dono daquele canteiro. Então ele pegava alguém e vem cá, você quer conhecer como trabalhar com pedras? Ah, quero. Então você vai ser iniciado. Então ele começava aos pouquinhos, isso ia de tempo em tempo e tal, né? São termos que a gente usa, ou denominações que a gente usa até hoje, que seria o aprendiz, o companheiro e o mestre. Só que esse companheiro, dado o tempo que ele ficava como aprendiz e como companheiro, ele já era considerado praticamente o mestre. Ele era os olhos do dono do canteiro, do mestre, que era o cara que mandava, que era o cidadão que mandava, né? Então ele era os olhos desse mestre. Então ele, só que vamos chamar assim, ele era um experiente que poderia até vir a ser o mestre, tá? Mas aí, em um determinado momento, nessa denominação, nessa função, ele poderia vir a ser, ou vir a ser o mestre. É legal você estar falando isso, porque a nossa língua portuguesa e os nossos costumes aqui nos enganam. Quando o senhor fala iniciação, por exemplo, se a gente ouve isso solto, a gente imagina que é logo algo espiritual. Não, o fulano tem que passar por uma iniciação e tal, e é algo muito espiritual. O que o senhor está explicando agora faz muito sentido e é esclarecedor. Eu acho que muitas pessoas estão esclarecendo aqui. Pelo menos nesse momento da história, né? Sim. Então a iniciação era isso, era pegar o cara lá e ensinar ele uma profissão para que ele fosse mestre naquela profissão, um bom profissional. Naquela profissão. Exato. Mal comparando hoje, seria colocar o cara numa escola de ponta para que ele saísse de lá
com condição de ensinar outros, de fazer novos alunos. Com certeza. Né? Então é o início na arte de trabalhar uma determinada condição. Então, o início de trabalhar, o início na arte de trabalhar uma determinada técnica, né? Assim podemos falar. E quando é que a gente sai dessa que hoje é religião, hoje tem espiritual, pelo menos é o que dizem por aí, o senhor vai esclarecendo a gente. Sim. Como é que a gente sai dessa questão do braço, do operativo. operário, para os pensadores? Que é isso, né? O senhor já falou comigo antes, que aí entra sai do operacional e entra nos pensamentos, enfim, nas ideias. Sim. É o que daí já está falando do século XVI, XVII ou até mesmo século XVIII, né? Função de sair ou de perder. O mundo começa a mudar, né? As pessoas começam a ter outra ideia e quer fugir da influência, né? Daquele sufoco, né? Daquele domínio, né? Até mesmo da igreja, né? Então, alguns pensadores. A gente está falando da igreja romanista mesmo, católica. Isso, sempre a igreja católica. Porque a gente só vai ter mais na frente, né? A reforma protestante depois. Protestante. Então isso a gente começa a ter essa mudança justamente com a vinda, né? Pessoas, né, que não eram operativos, ou seja, não eram profissionais daquela atividade ou daquelas atividades, e eles, para fugirem, né, à perseguição já começada lá na Idade Média, né, a gente está falando do século XVI, quer dizer, 100 anos depois, né, da Idade Média, para fugir disso, porque o Santo Ofício, né, a Inquisição sempre esteve presente. Então, para fugir disso aí, o que eles fizeram? Os pensadores, né, os iluministas e outros tantos que pensavam, tanto nobres, né, eles criam as suas corporações para poderem, como a corporação de pedreiros e ferreiros e ourives e tal, não teve perseguição, eles criaram esse momento para poder se reunirem tranquilamente e tal. E vou usar o termo conspirar, tá? Mas contra aquele, né, ou aquele poder que mandava, né? A imposição da Igreja Católica. Que é a imposição da Igreja Católica. Então eles criam isso. Então, esses pensadores aproveitam esse movimento que não era perseguido, que era dos trabalhadores, né, que não era perseguido, sim, e aí migram, posso dizer assim, e compõem, né, esse grupo. Não, eles não chegam nesse momento. Eles criam seus grupos e hoje, né, popularmente falando, na aba desse momento histórico, tá? Entendi. Desse momento, da história das corporações. Uhum. Tá? Eu tenho que dar uma olhada aqui na cola, porque é muita data e tal, e a gente está falando de história, né? Então, para não ter essa perturbação, ou seja, de perder, a gente está falando aí de 200, 300 anos pós-Idade Média, e que tudo isso vem sendo trabalhado. Então, quer dizer, com a vinda dos iluministas e outros tantos pensadores e filósofos e outras condições, né? Então nesse momento, né, a gente tem lá iluministas e tal, não sei o quê, e outros tantos pensadores que começam a fragilizar a situação do poder da igreja sobre uma sociedade, sobre o mundo até então existente, tá? Quer dizer, existente dentro do conhecimento da humanidade, né? Uhum. Então aí a gente vem trabalhando mais isso e tal,
Aí vem a reforma Protestante, do né? protestante, né? E por aí vamos. E até mesmo quando a gente fala de qual foram as primeiras, onde surgiram essas corporações, qual foram as primeiras e tal, tanto a operativa como a especulativa, né, que são aqueles que aproveitaram a aba, né, para poderem se reunirem. A gente está falando de França e Inglaterra. A briga esses dois movimentos. A gente começa a ter, né, a manifestação da igreja, quer dizer, o Santo Ofício, né, começa a perseguir os maçons, mas não porque eram bruxos, ou porque tinham envolvimento com isso ou com aquilo, tá? Ou isso com aquilo que eu estou dizendo, o diabo, o demônio, tá? Mas eles começam a criar algumas lendas, hoje que a gente chama de lenda urbana, né, e tal, com relação ao maçom, tá? Com relação ao maçom, e a gente a gente sente isso na Espanha e na Inglaterra. São os primeiros movimentos contra maçons, Contra a maçonaria. contra Então, a maçonaria, que já é uma maçonaria especulativa. Ela não tem mais o momento maçom operativo. E eu posso até dizer que, quer dizer, elas caminham juntos, né? E em determinados momentos, as várias maçonarias existentes, né? Ou várias oficinas existentes, eles criam até algumas ritos ou maçonarias espaçadas, mas aí a forma de iniciação muda um pouco, tá? Então, até então, eu posso afirmar que a perseguição à maçonaria foi pela educação. Maçonaria educava, fazia as pessoas pensarem. E a perseguição veio por conta disso, que isso atrapalhava a Igreja Católica. Com a entrada desse movimento de pensadores, né, dos iluministas e filósofos e tal, ela começa a fazer o participante, né, ou a sociedade pensar, por quê? Ela acaba influenciando em determinados segmentos, né? Ou em segmentos da sociedade. Tanto os nobres, que eles começam a ter um relacionamento mais estreito com pensadores, filósofos e os iluministas. E Começam a ter pensamento crítico. Isso atrapalha o domínio, claro que atrapalha. Inclusive, eles até poderiam estar... Eles poderiam até estar sujeitos a isso, mas só que antes disso, porque eles tinham uma, eu não vou dizer um embate, né, mas eles tinham uma questão do poder espiritual, né, do poder da igreja, né, sobre os nobres. Então eles começam a pensar nisso e começam a questionar por que o Estado não é laico. Eles começam a pensar isso. E isso incomoda. Aí vem a tal perseguição e cria-se, tem um bendito concílio, né, que aí cria-se uma imagem de demoníaco a partir de um determinado símbolo e tal, para assustar, né, os demais membros da sociedade. Então tá, peraí, vou repetir que é para todo mundo entender. Então, não existia ritual satânico, espiritual, etc., na maçonaria, e a Igreja Católica, a igreja da época, cria coisas, inventa coisas espirituais para dizer que a maçonaria tinha esse viés do diabo, é isso? Isso. Tô certo? Isso mesmo, Tô certo isso falando mesmo. desse jeito? Isso mesmo. Tá. Na verdade, a igreja nunca gostou de pensadores, né? Então, as famílias reais representavam a igreja. Então, assim, você tem uma população que pensava e ia contra o movimento totalmente de famílias reais que existiam na época, né?
Exatamente. E aí, por isso que se vem a falar que é do demônio, que é do diabo e tudo mais. E se acredita nisso até hoje, inclusive. O senhor trouxe aí o protestantismo, então a igreja cristã entrou. A igreja, aí... que não é a católica, entrou na jogada aí. Sim. Como é que foi essa relação dessa igreja cristã com a maçonaria? A igreja... O que acontece? Vou te dar a cola, igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana e tal. Por quê? A maioria, ou a grande parte desses membros, tá, pertenciam, eram evangélicos. Na maçonaria. Então a maioria, nesse período, a maioria dos maçons eram cristãos, evangélicos. Vamos dizer assim, grande parte. Grande parte da maçonaria, tem que repetir para ficar bem claro. Grande parte da maçonaria nessa época eram cristãos evangélicos, certo? Exato. Exatamente. Tanto é que mais ou menos lá por 1723, né? A gente está falando do século XVIII, né? A primeira Constituição formatada, né? Foi formatada pelo reverendo, né? Presbiteriano, James Anderson. Ele faz a primeira Constituição, onde são escritas as regras, né, para se entrar, para ser um maçom, como trabalhar, como fazer dentro da maçonaria. E estabelece já, eu não vou nem dizer estabelece, porque antes havia, né, antes desse que eu cheguei a comentar aqui, maçonarias espaçadas, ou eles davam o nome de rituais espaçados, que seriam as reuniões dessas oficinas, né, tendo ex-operativos ou especulativos, né, em tabernas, em locais que só a eles interessavam, né? Como deixou de ser simplesmente operacional, cada grupo criava ali a sua forma de criar, de fazer a ordem desses ensinamentos, seria isso? Exato, mas até mesmo porque, né, com a vinda desses especulativos, né, pensadores, e aí você começa a ter uma certa influência de ideias, né, de conceitos, né, mudança de conceitos, né, e tal, dentro daquele grupo. E que, em um determinado estágio, e até aí eu vou falar rito, mas eu vou usar o nome maçonaria para a gente não ficar confundindo, né, porque rito, aí a gente tem que explicar mais na frente ou tal. Mas aí cria-se uma maçonaria chamada Rito de Eredon, a maçonaria de Eredon, tá? que é perfeição, Eredon, a tradução é perfeição, e ela estabelece alguns graus, tá? Alguns graus, e que isso aí segue praticamente para a vida toda da maçonaria. Apesar de, num determinado momento, essa maçonaria, ou esse rito de Eredon, ele se divide, cria-se uma maçonaria, que é o rito escocês antigo e aceito, e cria-se outra, que era o rito, ou maçonaria adorinamita. Então, num determinado momento da história, isso aí, se a gente for entrar em detalhes, tem papo para uns 10 dias. A gente está falando pelo que o senhor falou, só para entender bem, tinha essas maçonarias espaçadas, grupos espaçados, como é que eu chamo, certo? Esse grupo espaçado, e aí, ritos espaçados, é isso? Ritos espaçados. E aí, depois de tudo isso, veio esse rito Eredon, rito da perfeição. Não, estou falando aí vem do presbiteriano. Aí vem o reverendo, James, ele vem depois de tudo isso e estabelece ali uma liturgia. A liturgia, regras, normas, né, para ser maçom ou para estar. E até mesmo, agora vai me falhar a memória, muitas dessas coisas, o mundo até então, muito pouco tinha acesso à leitura. A gente está falando aí, eu não vou lembrar, mas a gente fala da criação da imprensa e tal. Então, muitas das coisas, muitas desses fatos, desses dados, foram passados de boca para ouvido, tá? Tanto que
quando a gente fala numa taberna, numa reunião na taberna e tal, era arriscado, né, às vezes no chão e tal, os símbolos do maçom, do operativo. Então, esquadro, compasso, régua, cisel, e a trolha, que é a colher de pedreiro, e do ferramental que eles usavam. Então isso era desenhado, até teve algum rito desse que criou-se até um tapete, que aí eles acabavam, eles enrolavam e iam embora. Porque sempre pensando, né, numa possível perseguição. Até então, aquele momento da técnica, operação, né, do operativo, ficou praticamente entre eles e juntou-se o pensamento. Então isso aí vem na nossa história de maçonaria. E hoje dizem que isso é místico. A maçonaria é algo secreto? Não, a maçonaria ela não é secreta, ela é discreta. Ela sempre foi discreta. E acaba tendo uma questão de esoterismo. Até por quê? Por exemplo, eu tenho um iluminista, eu tenho um pensador, eu tenho um filósofo, eu tenho lá um cidadão lá que era matemático, eu tenho lá um cidadão que é um astrônomo e tal, não sei o quê. Inclusive isso acaba influenciando em homenagens, né, dentro desses graus que são criados no rito de Eredon. Então, aí a gente vai falar assim, não, porque tem o mitraísmo, né? Num determinado momento fala do mitraísmo, num determinado momento fala-se do Rosa Cruz, que a gente pensa em que, a transmutação, né, do chumbo, né, virar ouro, né, e tal, não sei o quê. Mas nada mais é do que, quando fala assim, chumbo virar ouro, é mudar o homem, né? Mudar o homem, transformar o homem num é uma simbologia. É uma simbologia. Trazer o homem para um lado melhor. Na igreja, né, a gente fala, transforma um coração de pedra em um coração de carne, ou seja, para o coração da pessoa mudar, né? Deixar de ser uma pessoa má para ser uma pessoa boa, por exemplo. Com certeza. Seria como se fosse isso. E com isso aí ele poder, né, ajudar, né, a sociedade, né? Quer dizer, até a gente falando, é uma religião? Não é uma religião. Ela não é religião. Ela abriga pessoas de várias religiões, tá? E como critério, né? Vamos dizer assim, da ideia de quando ela vira especulativa ou em um determinado momento começa a ser denominada de maçons livres, mas aí tem outra história, tem outros fatos e dados que são meio difícil de estar falando, que a gente vai ficar aqui ad eterno. Então, nesse momento o que ocorre com esse grupo, né? Ou com essa maçonaria. E são ideias de que haja um criador, né? Que haja um ser superior, né? Que dentro de cada religião tem lá é nomeado, né, de uma forma, e até mesmo o que a maçonaria faz, apesar da predominância, né, ou da sua grande maioria na sua grande maioria evangélicos, então, para não haver conflito, né, entre pensadores, grupos evangélicos, até alguns religiosos e nobres e tal, cria-se um nome, né, Supremo Árbitro do Universo, grande arquiteto do universo, justamente para não interferir, ou por eu achar, é Jesus, é Deus, ou algum outro nome, né?
não influenciar na relação. E com isso, acaba até acontecendo coisas importantes, né? Porque cada um de nós tem uma bagagem cultural, uma crendice, né? E com isso, a gente acaba aprendendo ou com erro ou com a informação do outro. Então essa assim, mesmo talvez você em algum momento venha me perguntar, então quer dizer, a ideia dessa estrutura, né? desse monte desse caldeirão, né? que é montado, né? Onde é miscigenado operativo com as pessoas que não trabalhavam, né? Tal, é justamente formação de um novo homem. Ok, então isso a gente tira ou deixa para segundo plano, já deixa eu falar, mas a gente tira do primeiro plano a questão da adoração a deuses, por exemplo. A gente tira do primeiro plano aí, pelo que eu entendi, e a gente, o maçom, ele quer reunir pessoas e ensinar. Sim. Ensinar. Então a gente traz pensamentos filosóficos, traz pensamentos operacionais e ensina. Ponto. A questão da religião não interfere, não atrapalha, não atrasa, não condena ou absorve um homem, pelo que eu entendi, dentro da raiz da maçonaria. Não. Correto? Até, Agora, acreditar em Deus é obrigatório. É obrigatório. Se não acredita em Deus, não entra na maçonaria. Não entra na maçonaria. Desculpa. Em que momento que a Igreja Católica para de perseguir a maçonaria e incorpora a maçonaria dentro da Igreja Católica? A gente pode dizer... Verdade, né? Porque isso mudou. A gente pode dizer o seguinte, que eu digo para você o seguinte, nos anos 90, nos anos 80, eu tenho uma história dentro de ideias, né? De filosofias, de esoterismo, de ocultismo, até mesmo de caçador de disco voador, né? E tal. E convivi com pessoas, tanto evangélicos, maçons, católicos, e muitos católicos, inclusive chefias, né? E tal, com pessoas com quem eu me relacionava, eles condenavam a maçonaria, eles tinham um certo um conceito não muito bom. Tá? Até não sei não sei não, né? Mas talvez influenciado até mesmo por todo o momento, né, que vem lá do século XVIII e tal, com relação ao Santo Ofício, com relação à perseguição que houve aos maçons, né, nesse período, já que tinha esse movimento de pensadores e tal, então essas pessoas vêm já em 80 ainda tinha essa ideia, e se bobear ainda tem muitas pessoas, apesar de nós temos uma loja, né, dentro do Vaticano, que é a loja P2, tá? E que é entre aspas, né, é o braço armado desculpe o termo braço armado, mas é a loja que cuida de finanças, que tem membros que cuida da finança, é o pessoal que chega forte dentro do Vaticano. Então, esse pessoal é formado por maçons, na loja P2. Calma, deixa eu falar. Eu que tenho que falar, eu estava respondendo. Não, já tinha acabado. Não. Você fechou a questão da Igreja Católica, da Igreja do Vaticano, do maçonaria no Vaticano. Aí ela vai, em cima disso, ela vai dar uma... mas só dizendo para você, minha inquisidora, então, não existe um momento, tá? Ou se existe,
essa informação eu não tenho, tá? Quando deixou de haver essa perseguição da Igreja Católica com relação. Mas até hoje existem alguns segmentos da Igreja que tem esse conceito do maçom. Tá. Outra pergunta. Sim. Existem os Cavaleiros Templários, que é uma outra ordem, mas que as pessoas confundem com a maçonaria. Como é que surgiu essa semelhança ou não semelhança? Como é que surgiu essa confusão? Nem sei o que é isso. Na Vou aprender verdade- agora. Na verdade, né, os Cavaleiros Templários, em um determinado momento, né, com toda a perseguição, né, que houve na Idade Média e tal, porque quem são os Cavaleiros Templários? Os Cavaleiros Templários, dentro da Ordem Templária, existiam várias, vamos dizer, camadas, né, de hierarquias. Então, Cavaleiros Templários só pensadores, então eles usavam um tipo de túnica. Cavaleiros Templários, que podemos dizer assim, que era o braço armado da igreja, né? que era o povo que ia para o combate, que acompanhava as incursões, né? em busca de novas terras e tal, não sei o quê. E todos esses caras, e por que cavaleiros? Porque eles realmente eram filhos de nobres, né? que eram cavaleiros, que passavam, né? para essa atividade. E eles levavam, né? seus escudeiros, né? Que até um parênteses, tem a história do Cervantes, né? Então ele tem um templário e tem lá o cidadão que o acompanha, né? Carregando escudo, espada dele e tal, não sei o que lá. E é sempre a pé, né? E ele é a cavalo. Isso, eles tinham essa condição, inclusive, de poder sagrar um desses seus acompanhantes, o cavaleiro também. Tá? Então, e sempre era algo negociado com a igreja, tá? E até mesmo com os nobres. Então, só que em um determinado momento, eles acumulam determinado poder material, espiritual também, né? Que eles começam até a questionar, né? Por que ter aquela condição de falar com Deus da forma que a igreja me diz, tá? Então eles começam a perturbar, né? A zona de conforto da igreja. Então aí começam as perseguições. Católico ainda? Católica ainda. Quer dizer, a gente volta lá na Idade Média e tal, não sei o que lá. A gente tem a perseguição, que era o grão-mestre templário, Jacques de Molay e tal, não sei o que morre, teoricamente, ou conta-se a história que ele morreu numa sexta-feira 13 e tal, não sei o que, tal. Por isso que sexta-feira 13 é chamada, né? Sexta-feira do azar, 13 de sexta-feira é a sexta-feira do azar e tal. E foi agosto, se não me falha a memória, agosto e tal. Então, isso é uma condição de perseguição. Ele é esquartejado, ele é queimado, tem opção de situação. E com essa história da criação dessas corporações, já saindo da parte operativa, tá? Eles começam a se abrigar também dentro dessas corporações, de pensadores, do iluminista e tal, não sei o quê. E aí vem acontecendo. Só que na atual história, né, hoje, né, tem o Schmidt, né, tem os templários, estão muito ligados e continuam ligados à igreja. Mas tem um momento que eles são perseguidos. E a relação com a maçonaria vem justamente com esse abrigo, né? Aproveitar um pouquinho, Ailton, fazer uma pergunta. Quando começou o teu interesse e o que te motivou a entrar para a maçonaria?
Como eu te falei, eu sempre fui eu sempre questionei muito, né? Eu sempre fui um cara muito medroso, tá? Eu não conseguia nem ouvir, eu não conseguia nem pronunciar a palavra demônio, diabo, eu não conseguia. Até mesmo, não sei, eu havia um medo muito grande disso. Então eu comecei a me questionar e estar junto com pessoas, né? Que eu comentei, né? Que ligada ao esoterismo, ocultismo, li alguns livros da Blavatsky e tal, que é eubiose, né? O eubiose é mais recente, né? Teosófica, né? É uma teosófica e tal, não sei o quê. Então eu comecei a ler isso e conviver muito com essas pessoas, com Rosa Cruzes, né? E com maçons. Então eu praticamente, quando eu entrei para a empresa em 78, na Telesp, eu caí dentro de um círculo de pessoas que eram da maçonaria. E nessa época, então, um simples encontro de maçons dentro da Telesp, conseguia reunir 400 pessoas. E dentre elas, né, desde diretor, talvez presidente e tal, não sei o quê, gerente de departamento, até entre aspas, né, o peão, né, como eu era. E o tratamento ali, por serem maçons, serem irmãos, né, um tratamento mais fraternal e mais igual possível. Então, aí como a mim foi oferecido algumas vezes, foram me feitos o convite, mas eu dizia, tanto que meu padrinho de casamento, né, e Antônio Carlos Engel, né, e um grande amigo que ombreava trabalhos de transmissão, de rede e tal, chamado Pedro Bianov, cansaram de me convidar. Mas eu, garoto, né, cara novo, eu pensava em outras coisas, né? Eu frequentava uma reunião sem compromisso, onde se falava de ocultismo, esoterismo, disco voador, né, e tal. E só que daí a entrar para uma ordem, até mesmo para a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, daí a entrar era um negócio que eu gosto até hoje, né? Do samba, da cervejinha, né? Então, naquele momento, não era para mim, eu tinha que estudar e seria muita responsabilidade. É basicamente quando eu entrei para a maçonaria, né? Eu me casei e 5 anos depois, função de um vizinho, ele havia sido convidado para a ordem maçônica e já morava aqui no condomínio também um outro maçom que era o padrinho dele. Mas a coisa aconteceu mesmo, 98, Copa do Mundo, essa quadra que temos aqui atrás da gente, foi feito um churrasco oferecido pelo Antônio Dulce, que era dono da transportadora Catete, para os irmãos da loja. E algumas pessoas que estavam, aí começou a conversar, bater papo, não sei o que, olha, pelo que você andou falando aí, não sei o que, porra, tu gosta do tema, né, maçonaria, aquilo outro. Eu falo, não, mas esse tal, o que está acontecendo é o seguinte, a tua esposa ali, tá vendo ali as cunhadas, né? Eu falei, mas cunhado, eu não sou irmão. Ele, mas você já pode ser considerado tal. Então, elas estão ali sondando a tua esposa, saber, né, se ela tem alguma coisa contra a maçonaria e tal, não sei o que, tal. Aí você sabe, né? Para você entrar, depende da autorização dela. Então, criou-se um clima, porra, o cara é legal, o cara é bom, o cara é honesto, o cara tem interesse, o cara gosta do tema, né? Criou-se um clima favorável. Aí eu fui convidado. Isso em junho, foi até foi feita a pesquisa no meu trabalho, porque
havia Pedro Menor, Antônio Carlos Enger, Paulo Pinho e alguns outros maçons, e viu que eu era um cara mais ou menos, que daria, mesmo pobre, que daria para ser iniciado. Eu vou dar um passinho para trás. Sim. A gente já tá entrando meio que nas curiosidades, mas como a maçonaria veio para o Brasil? Eu só falar sobre isso. Através de quem, intermédio de quem, se teve algum nome, se teve alguma religião que trouxe, como é que você chegou para cá? Basicamente, ela vem... Ela já havia estado em alguns momentos dentro do Brasil, mas oficialmente eu posso dizer que ela veio em 1800 e alguma coisa, 1808 e tal, com a família real. Com Dom João vindo para o Brasil, fugindo lá de Napoleão, né? Então ele chega aqui e vem José Bonifácio e tal. José Bonifácio já estava aí, né? Com Dom João, cara, ele já vem para cá, a maçonaria. E até naquele momento, um tempinho depois, é criado um Grande Oriente chamado Grande Oriente Brasílico, tá? Dentro do Brasil. E eu acho que a primeira loja e tal foi na Bahia, aí depois foi criada uma outra aqui no Rio de Janeiro e tal. Mas isso aí se algum maçom estiver ouvindo isso, depois me corrija. Essa informação, o meu neurônio esclerosado não armazenou muito bem. Então veio basicamente nesse momento, tá? E disse que Giuseppe Garibaldi, né? Quando chega lá no sul, ele era um maçom, ele veio, né? Tal. Então eu não consigo nesse momento coordenar ou encaixar a estada dele junto com a vinda da família real, mas então sempre teve alguém ligado à maçonaria aqui no Brasil, mas ela, posso dizer que oficialmente é a partir da família real no Brasil. Eu achei que ele fosse mergulhar aí. Eu queria voltar lá na tal figura criada, né, nesse concílio na Espanha, né, em que o Santo Ofício, né, começa a criar, né, uma imagem, né. Então, basicamente a gente ela parte eles partem do pentagrama, que era uma figura, né, usada, né, pelos ocultistas, né, e que poderia, né, ser ligada ao diabo ou algo, ou que nome queira se dar. Então, nesse momento, eles pegam esse pentagrama e cria, né, a figura do diabo, né, do demônio. Ou seja, o pentagrama, né, uma estrela de 5 pontas. Então eles pegam essa estrela de 5 pontas e diz a função do homem veturiano, né? Que é aquela figura, né, do homem aberto. Vetruviano. Deve ser a gente correr. Tá? Com aquela figura e tal. Eu sabia isso, que eu sou do audiovisual, tinha que saber certinho. Então ele diz o seguinte, que aquele pentagrama virado de cabeça para baixo estaria virando o homem de cabeça para baixo. Então ali eu faria uma magia aí, que aquela figura ela se assemelharia a um bode, a um diabo, né? Ou que nome queira se dar. E com isso, nisso aí estaria sendo estabelecida, né, a ligação com o diabo. Quer dizer, mas esse é uma das histórias. Então tem N histórias com relação. Então o bode, né, até mesmo a associação do bode, né, associada à maçonaria e tal, eles tentam
criar uma imagem do diabo. Já que você adiantou, eu ia deixar isso para depois, mas tem alguma coisa de bode no símbolo da maçonaria? Alguma menção na maçonaria? Tem alguma adoração a bode, sei lá? Tem isso na maçonaria? Tem lendas, né? Ou brincadeiras, né? Ok. Que são feitas. Mais nada, não existe adoração a bode nenhum. O único bode adorado sou eu. Inclusive o nosso apelido é bode, até mesmo em função dessas histórias, dessas criações que foram feitas. Brincadeiras à parte, eu, por exemplo, aprendi, né, a gente na igreja a gente fala, a gente tenta abordar sobre diversos assuntos e eu já fui aluno de um estudo que falava sobre a maçonaria, por exemplo. Sim. Uma das coisas que falaram, foi uma das primeiras coisas que falaram, foi o símbolo da maçonaria, que era essa figura, que era a cabeça de uma coisa, corpo de outra, e tinha uma torre no meio que personificava o órgão sexual masculino, que era o símbolo da maçonaria, que é esse tal desse bode aí. Como é que é o nome? Bafomé. Fala mais alto que você. Bafomé. Vocês estão ouvindo mais ou menos. Bafomé, é isso? Bafomé. Esse Bafomé seria o símbolo da maçonaria. Pergunta direta, que eu sei que você não vai mentir para mim. Esse é o símbolo da maçonaria? Nunca foi. Nunca foi. Isso foi uma figura, né? Criada por Eliphas Levi, e que ele tenta, nessa figura, ele tenta sintetizar, só tem que ler, né? Ele tenta sintetizar simbolicamente, né, e tal, alguns conceitos filosóficos, conceito de alquimia e hermetismo e até gnose. Então ele tenta naquela figura conciliar tudo isso. Então o Bafomé não é a figura do Beelzebub, são figuras diferentes, tá? E não se aplica, aquilo foi para porque ele era um ocultista, né? Então é só para tentar explicar algum conceito filosófico dentro de tudo isso, tá? Então não existe a junção, a utilização. Não tem viés, disso. não tem viés espiritual. Não tem, não existe nada disso, não existe nada disso. Existe hoje, né, uma brincadeira, tá? Que Um mau gosto, que as pessoas se chamam de bode e tal, mas justamente até para, eu vou usar o termo entre aspas, zombar daquilo que foi lá atrás criado por alguém, ou pela Igreja Católica, ou por algum outro segmento religioso. É como se fosse o macumbeiro só pode chamar outro macumbeiro de macumbeiro. O maçom só pode chamar o bode de bode. Tá. Isso. Então, eu não posso chamar macumbeiro de macumbeiro, né? Não. Mas o macumbeiro pode. Pode. Tá certo. Obrigado. Direito de fala. Direito de fala, espaço de fala, né? Espaço de fala. Então, eu vou tentando aqui entrar Então, vamos nas lá. curiosidades. Se a igreja católica, a gente sabe que parou de perseguir o maçom, o senhor já provou que a igreja católica, os romanistas estão lá na maçonaria e tudo bem. Sim. Então, eu não sei se o senhor vai saber responder isso, mas eu, como evangélico, posso dizer que é o lugar de fala. A minha igreja detona a maçonaria. Detona mesmo, de tudo tanto que eu aprendi que esse bode é do símbolo da maçonaria. Sim. Tá? Eu aprendi isso dentro da igreja. Se o evangélico foi o cara que criou a liturgia oficial, digamos assim, em determinado momento, por que hoje há essa, na sua opinião, não sei se tem dados estatísticos para isso, enfim, ou pode ser uma opinião sua pessoal, por que hoje há essa condenação, esse desprezo dos evangélicos com a maçonaria? Pelo menos dizem isso, né? Eu sei que tem um monte de evangélico na maçonaria. Sim. Eu sei. A gente, Mas por que isso é difundido dessa forma? antes a gente pode viajar
indo lá nos Estados Unidos. Na sua grande maioria, quer dizer, quem foi lá para os Estados Unidos e tal, trouxe essa cultura protestante e tal, quer dizer, igrejas batistas e tal, não sei o quê. O evangelho, lá, tá? Então lá não existe esse fenômeno, não existe esse conceito de que a maçonaria é coisa do diabo, é isso, aquilo, outro e tal, não, condena. Se existir, existe muito pouca coisa. Em 1871, mais ou menos, é criada a primeira igreja batista no Brasil. A primeira igreja batista no Brasil. Quer dizer, ela é criada pelo evangélico, né? E maçom. Então, quer dizer, a cidade de Santa Bárbara, isso aqui, essa sacola eu tive que pesquisar. Do Oeste, em São Paulo, tá? Eu não vou saber pronunciar correto, mas foi o pastor Richard Reykjavik. Fala como quiser que a gente vai precisar botar a legenda está aqui agora. Nesse momento a legenda está aqui, a mágica da edição. Reykjavik que trouxe, né, esse movimento dos Estados Unidos, quer dizer, trouxe a igreja evangélica para o Brasil, de mão dadas, ombreadas, abraçadas, com as duas abraçadas, maçonaria e igreja evangélica. E com isso aí, foram surgir outras igrejas e tal, e a gente pode até chegar no homem, né, mais recente, que foi José de Souza Marques, que foi um descendente de escravos, filho de escravo praticamente, analfabeto e tal, não sei o quê, e que ele formou sua vida, estudou, virou professor e era um batista. Era um batista e maçom. Teve papel forte, né, na sua vida maçônica, quanto na sua vida profissional. Ele fundou um colégio, depois uma universidade, e na sua vida evangélica. Então, além dos nobres que trouxeram a maçonaria para o Brasil, tem também esse canal do cristão trazendo a maçonaria para o Brasil. Via os Estados Unidos. Tá? Então, foi a primeira igreja fundada no Brasil. E assim, né? E outras. E chegou, né, em algumas dessas cidades aqui no interior do Brasil e tal, ter trabalhos quer dizer, a igreja se reunindo dentro de templo maçônico, tá? Então lá trabalho desse tipo. E em algumas cidades e tal, datas festivas e tal, elas fazem, vamos lá, passeio de 7 de setembro, vamos, tô chutando, não sei. Então eles estão junto lá, estão ao lado fazendo lá, caminhada para Deus, não sei o quê, estão lá, estão juntos. Em algum momento, eu vou dizer que seria esse movimento mais novos pentecostais, tá? Pentecostal, né? Que criou esse momento aí de afastamento de conceito e tal. E o pior de tudo, que usa os conceitos da igreja católica para, quer dizer, eles no momento, eles abrem, então eu vou lá e pego aqueles conceitos para falar do maçom, tá? Então, aí a arma que a igreja católica tinha, sendo eles contra a igreja católica, pega essa mesma arma para usar contra a maçonaria. Não sei se eu já falei, né? Mas eu não tenho religião. Então, eu não estou preso a dogma nenhum. Tanto da igreja católica, quanto da igreja evangélica, até mesmo de uma outra religião, espírita, do macumbeiro. Eu não estou preso a nada disso. Ele pode falar macumbeiro? Então eu venho do conceito que eu criei para mim, tá? Que eu quero falar com Deus, eu vou falar, eu vou orar da minha forma. Ou até mesmo posso pegar uma oração desse ou daquele. Se eu vou ouvir um louvor, vou ouvir um louvor.
Pô, se tá bonito, tá me dizendo alguma coisa, eu vou trabalhar aquele louvor. Eu vou rezar um Pai Nosso e tal, alguma outra, eu vou falar pro anjo e tal. Então, eu vou falar pro Espírito Santo. Então, esse é o conceito que me deu, que Deus me permitiu. Entendi. Que é um conceito que eu digo até, por que eu não tenho religião? Porque eu acho que um homem igual a mim, tá? Ele não tem o direito de falar comigo ou de me ensinar a falar com Deus. A oração sou eu que faço, ô meu Pai, ô meu Deus, ô meu Cristo, ô meu Jesus. Na verdade, um homem não tem direito de se colocar acima de um outro. Quer dizer, esse é o meu conceito, quer dizer, essa é a minha verdade que eu não discuto com ninguém. Tá? Isso seria o comum, né? Essa é a minha verdade que eu não discuto com ninguém. E também não discuto a religião de ninguém. Porque na história que, que eu não discuto política, eu não discuto religião, eu não discuto isso. Isso é mentira. Nós somos seres pensantes e precisamos e temos que ter esses conceitos. Quer dizer, algumas coisas não, né? Eu acho que tudo. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, não sei se algumas coisas aqui podem estar um conceito, uma data, ou um momento encontrado, mas a maçonaria você só estuda. Tá? Então eu não posso entrar para a maçonaria pensando em tráfico de influência. Eu tenho que entrar para a maçonaria pensando em estudar. Por quê? Eu tenho lá meus antepassados, meus maçonzinhos, né, que nasceram lá, que sofreram, que trabalharam e tal, que chegaram até hoje. Usamos o quê? Uma Bíblia. É isso que eu ia falar. Tem duas aqui, mas cadê a outra? Isso aqui, rapaz, isso aqui é boa demais. No país. Tá escuro. No país lá que é o Alcorão que manda e tem a maçonaria, ele usa aquele livro, o livro sagrado deles, tá? Então, você vê, ela é uma instituição que tem por objetivo o quê? É uma ordem, né? Por melhorar o homem para que ele possa melhorar a sociedade, contribuir com a melhoria da sociedade. Então, não importa em que mundo, quer dizer, o país, né? E ela esteja. Então, ela usa o que tem de sagrado naquele local. Entendi. E aí vamos, né? A gente vai trabalhando com aquele conteúdo, né? Procura extraindo o que é bom, juntando no estudo para poder... Sim. Como é que funciona a estrutura da maçonaria? Como é que é? Tá, então vamos lá. Basicamente, como funciona? Nós temos a seguinte estrutura. É uma estrutura administrativa, tá? Chamado potência. A potência, embaixo da potência tem as lojas, tá? E, quer dizer, as potências hoje no Brasil, né, que tem uma carta constitutiva, né, da grande loja da Inglaterra, ou vamos dizer, da Europa, tá? Da grande loja da Inglaterra, Grande Oriente do Brasil, tá? E grande loja, tá? Como a gente está falando de algo que muita gente não conhece, eu vou tentar fazer um paralelo aqui, o senhor me corrige e ver se está certo. Seria como se fosse um Vaticano, uma central e as igrejas filhas, é isso? Loja é igreja, mal comparando. Loja é como se fosse uma igreja, um templo. É um templo. Né? Um templo. Seria loja. Que a galera que está assistindo já vai acostumando com os nomes, né? Que são diferentes pra gente. Pra maioria, pelo menos, eu acho. Isso. Aí só tem... Pode partir daí. Tá. Então, aí o que acontece? Aqui nessas potências ficam carimbados, né? Ou ficam permissões de ritos que passam para que é desenvolvido nessas lojas, tá? Potência, grande loja, Grande Oriente, ela tem ritos associados que é passado para essas lojas, tá?
Mas o que acontece? Dentro dessa hierarquia, ela atua até o grau 3, tá? Que é o grau de mestre, aprendiz, companheiro e mestre. Então, atua aqui, potência e loja, tá? Então, esse cidadão aqui, que está na loja, ele pode ir a presidente de loja, que é o venerável, e pode vir a ser um grão-mestre. É um padre? Seria um padre? Fazendo comparações. Seria um diácono, seria um pastor? Ele não tem essa denominação. Ou não tem link isso, essa analogia que eu estou fazendo? Não, essa não seria. Mas ele tem permissões para fazer determinados tipos de cerimoniais. Quer dizer, que pode ser até comparado a um padre, a um pastor, lá, por exemplo, celebrar o que a gente chama um casamento, que a gente chama de... Você casou na maçonaria, lembra o nome? Conjugal. Reconhecimento conjugal. Reconhecimento conjugal. Tá? Ele pode realizar um cerimonial de velório, que aí tem outro nome. Tá? Ele administra quer dizer, eu estou falando do presidente da loja. Ele administra a loja. Ele interage com seus obreiros. E voltando para reforçar isso aqui, tá? A maçonaria, baseada na Bíblia, né? Ela trabalha pensando no Templo de Salomão, tá? Então, a construção do Templo de Salomão. Então, ela vai, basicamente, até o grau 9, trabalhando o Templo de Salomão. Quer dizer, ele trabalhando. Então, quando o cara chega a presidente de uma loja, ele tem a visão, ou ele recebe, né, a sabedoria de Salomão. Então, sim, ele está ali, tanto que, não sei se vocês já entraram dentro do templo, na Vitória, assim, então ele recebe ali um aditivo, uma situação, tá, em que ele é dono da sabedoria, ou pelo menos ele está naquele trono de Salomão, e ali ele tem que ter sabedoria, até mesmo que ali, Templo de Salomão, ali no trono de Salomão, ele está linkado direto com o Criador. Então essa é a ideia. Então aí, quer dizer, a parte mística, né, esotérica, né, e tal, dentro da ordem funciona assim. E que isso não é segredo, isso é algo normal. Sim. Tá? Algo uma simbologia, normal. Um link que a gente faz, né? Uma simbologia com o tempo. Sim. Toda essa trajetória, né? E só que isso vai até o grau 3. Tá? É quando você passa a ser o presidente da loja, quando você recebe esse ingrediente, você deixa de ser um mestre e passa a ser um mestre instalado, mas não é grau, é qualificação. Quer dizer, que você for um administrador, você tem uma condição de estar melhor linkado a Deus, de você poder conviver. Eu costumo dizer que o venerável mestre é mãe, pai de santo, padre, pastor, o do judeu, como é que é? Rabino e tal, dentro do templo. Entendi. E com relação aos seus irmãos, além de ser o administrador, né? Então, ele tem que ter muito bom senso, sabedoria, calma, para poder, né, não promover conflitos. Sim. E sim, para cada problema ele ter uma solução. Assim como Salomão foi, né? Ou saber conciliar, né? Saber conciliar. Entendi. A situação. Então essa é a condição
do venerável mestre. Aí o grão-mestre, ele administra, no caso, né, ele é o dono da potência, ele é o presidente da potência, ele administra que aquela estrutura para as lojas e ele diz, ó, você pode trabalhar no rito tal, você pode trabalhar no rito tal, porque eu tenho isso aqui. Sim. Só que a partir do grau 3, quer dizer, do grau 4, aí você está integrado numa outra estrutura que está mais acima. Então a gente tem uma estrutura aqui em cima, uma outra estrutura aqui que é a potência e aqui embaixo as lojas penduradas. E aqui em cima tu tem o que... eu vou usar o termo grau superior, mas aí para não trabalhar, não falar em muitos nomes, tá? Então aqui está o Supremo Conselho, que é o que vai te dar do grau 4, isso do rito escocês antigo é aceito, tá? É o que vai te dar a qualificação ou os graus do 4 ao 33. Sim. Tá? E ele influencia aqui, né? Aqui na potência, só com relação a administrar esse crescimento de estudo. Sim. Tá? E logicamente que ele te dá algumas autorizações e tal, para a potência poder trabalhar e tal. Entendi. Então, e que existe reuniões, né, de Supremos Conselhos pelo mundo e tal, que tá para poder avaliar. E como é formado o Supremo Conselho? O Supremo Conselho tem lá o soberano grande comendador, que é o cidadão que manda pra caramba, tem o lugar-tenente, e tem lá os oficiais, e tem um grupo, que é o grupo que dá sustentação a votações, que são os membros efetivos. São 33 irmãos no grau 33 que assumem lá vamos dizer, a instituição de conselheiro do soberano. Tá? E negocia. Há alguma simbologia nesse número? 33? Coincidência pura com a idade de Cristo, por exemplo? Teoricamente não, tá? Mas alguns irmãos, alguns estudiosos, acabam associando, né, uma relação, tá? Até mesmo porque o 30º, o 31º, o 32º, o 33º grau, eles são graus administrativos. São graus onde você trabalha, não tem nada de... eu vou usar o termo religiosidade ou liturgia, né? Ligada a uma religiosidade ou homenagem a algum segmento daqueles grupos ou daquelas maçonarias espaçadas que vieram lá do rito de Eredon. Tá? Vou fazer um comentário aqui, vou fazer uma analogia, você vai me entender rápido e eu vou depois fazer um comentário. Uma grande empresa de tecnologia, por exemplo, sei lá, o cara que fabrica esse celular aqui, ele tem lá as pessoas que fabricam, que estão lá na fábrica, né, apertando o botão, fazendo vidro, né, os técnicos de eletrônica. Tem os engenheiros, né, e nós temos os caras que estão num grau muito acima, que tem a ideia de que isso aqui vai ser lançado em tal data, tá? Só me entender bem. Então eu vou lançar isso aqui em tal data. Eu não vou sair falando por aí que eu vou lançar isso aqui em tal data, porque tem outras fábricas que fabricam a mesma coisa e podem lançar produto parecido, porque eu falei do produto. Então algumas coisas eu não vou revelar, tá? E aí vem a minha... Então, vou fazer mais uma analogia, que não é analogia, é real. Eu cheguei a um grau na igreja
e eu cheguei a ter responsabilidades e informações que eu não podia abrir para um irmãozinho que está na igreja há alguns meses. Sim. O que eu quero dizer com isso? Claro que existem saberes que a gente não pode, no grau que a gente está, falar para uma pessoa que está iniciando isso. Isso. Entendido isso, beleza? Aprendi em aulas dentro da igreja que a maçonaria tem esses graus e que você vai sendo como se fosse atraídos a esses graus sem saber muito bem para onde você está indo, e só quando você chega em determinado grau que você não tem como voltar atrás. Você chega a determinado grau porque você fica sabendo de coisas ocultas que você não pode voltar atrás, e por isso a gente não sabe que graus são esses e tal. O senhor está em todos os graus, eu estou aqui conversando com o senhor. Há alguma verdade nisso? Entendendo como eu falei aqui, Sim. Existem coisas que o senhor sabe, que é claro que a pessoa que está chegando agora não vai saber, não tem como saber, ela não vai ter maturidade para... Isso é em qualquer religião, penso eu. Entendendo esse raciocínio e respeitando, tá? E o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Existe alguma verdade nisso da questão? Eu sei que tem coisa que não pode falar. Porque se eu sou um pastor, e aí eu sei uma coisa de uma família que está passando por uma dificuldade, não vou pegar aquela informação e sair falando para alguém que não tem a experiência de pastor. Isso é conversa de pastor para pastor. Então, claro que existem informações nessa, eu esqueci agora o termo, na grande loja não, a potência lá, Sim. que tem informações ali que são administrativas, por exemplo, Sim. que vai determinar as ramificações. Sim. E ponto. E tudo bem. Agora, existe alguma coisa mística, misteriosa, que tem o espiritual, que papapá, do Beelzebub, que etc., que só quando a gente está no grau tal, que a gente vai conhecer o diabo lá, o capetão e tal. Existe alguma coisa dentro disso? E é disso mesmo que eu tô falando. Não. Porque foi o que eu aprendi. Foi o que eu ouvi. A única coisa que se pede é o seguinte: se eu estou no grau X, eu não posso dizer nada para o grau de baixo, tá? Isso é sempre. Porque o que acontece? Existe uma condição universal que todo maçom iniciado, ele não precisa ser mestre, que todo maçom iniciado, ele é aprendiz, ele conhece, tá? É uma condição que é para ele se comunicar com qualquer maçom no universo, tá? Se ele chegar lá em Plutão, ele encontrou um maluco fazendo um determinado sinal lá, ele vai fazer esse sinal e vão se falar. Que é o sinal de vocês. Então, essa é a condição, tá? Mas como eu sou meio místico, acredito muito em esoterismo e tal, não sei o que lá, e acredito em Deus, eu digo o seguinte: quando você entra para a ordem, você passa o processo de iniciação. Quer dizer, iniciar é morrer e nascer de novo, tá? E que você faz lá a determinada ritualística que não tem nada de sobrenatural, tá? Você começa a trabalhar com determinadas energias, tá? É passada para você, tá? Então você começa a trabalhar. Então eu digo o seguinte, que você só consegue ter o domínio quando você chega ao grau de mestre. Por quê? Por que isso? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? E tal. Porque é a condição, quer dizer, você tá nascendo, ou renascendo, né? Aí você começa a trazer coisas lá, eu digo da Mãe Terra, né? Do interior da Terra, e que você precisa trabalhar isso. Até mesmo para você poder falar com Deus e chegar lá ao trono de Salomão. Então, eu digo sempre, se você quer entrar, eu digo para você, não tem tráfico de influência, você não é o mais bonito, você não é o mais rico, você lá vai ser igual a todo mundo, não sei o quê, se você é empresário, se você é polícia, se você é um peão, você
dentro da ordem, você tem tratamentos iguais, tá? Não tem privilégios. Tá? Então, com relação a essa parte, que eu acredito, da energia e tal, eu acho que o cidadão tem que chegar a mestre, tá? Para poder... Entendi. Esse é o Ailton, tá? E muitos concordam com isso. Agora, os outros graus, quer dizer, você está trabalhando o tempo todo com a Bíblia. Pelo menos até o grau 9 ou um grau mais na frente, você está trabalhando com a Bíblia. E o que você não trabalha com a Bíblia é homenagem, tipo, uma homenagem ao Rosa Cruz. Mas, pô, homenagem ao Rosa Cruz, quer dizer, aqui, ó, essa caneca aqui, ela tá aqui, ó, o pelicano, os filhotes, ela alimentando os filhotes. Quer dizer, ela está tirando do sangue do corpo dela a alimentação dos filhotes. Então, isso aqui é um momento de homenagem ao Rosa Cruz, que ocorre num determinado período do ano em que a gente faz essa homenagem. Então, tem lá, até costumo dizer que existem graus bonitos dentro da ordem. Um deles é esse, em que você promove um banquete ritualístico, onde é feito lá uma refeição, e cada potência, né, cria lá o seu jantar. Por exemplo, a Grande Loja é um jantar com rúcula, uma folha ardida, né? Uma folha ardida, aquele pão ázimo ou pão árabe e tal, carne de carneiro, vinho, ou pode ser cerveja, ou pode ser café, ou pode ser água. Então, esse inclusive, é uma festa que não pode ser feita nem dentro de um templo maçônico, porque é fora da liturgia. Sim. O maçônico dos graus. Quer dizer, existe, foi feito lá o trabalho de iniciação do cidadão no grau 18, mas o banquete ele não deve, né? Preferencialmente, não deve ser feito dentro de um templo maçônico. Tá? Então, tem lá a parte lá onde você pode ter lá um refeitório, mas hoje nem todas as lojas têm um espaço que se destine a isso. Você vai falar, porra, mas mitraísmo, não sei o quê, tal. Mas, pô, quem recorre ao mitraísmo lá atrás, com a criação lá da Igreja Católica e tal, com o trabalho, foi Constantino, que criou a Igreja Católica. Então, não existe nada de satânico nisso aí. Porque ele está falando de astros, fala sobre várias coisas, fala sobre a natureza. Fala sobre a natureza. Então não tem nada de satânico. E você está o tempo todo trabalhando com a Bíblia. Tem lá, ela cada grau que você passa tem a leitura de um salmo, né? Lá pro grau 1 é o Salmo 133, aí só um pedacinho, né? Oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união e tal. E por aí vai. Cada grau tem um salmo. O mistério que possa se atribuir a alguma coisa demoníaca ou algo assim, que só lá na frente que o cara vai ver que porra entrou na furada, não é mistério. É só uma questão de não passar para ele algo, como é que eu vou dizer assim, que ele vai ter que estudar. Então eu não posso passar para ele nada, porque ele tem que estudar, ele tem que buscar. Sim. Ele tem que buscar, ele vai buscar aqui nesse livro, ele vai buscar em outros livros, que não seja o livro sagrado, vai buscar através de pesquisas. Sim. Hoje a gente tem a internet que tem uma facilidade enorme para você buscar, pesquisar. Todos os trabalhos que eu fiz, eu ia pesquisar em biblioteca, comprei vários livros e tal, e fazia manuscrito. Eu tenho alguns trabalhos manuscritos. Entre nossas conversas, falou, né? Não, tem empresário, tem isso e então. Coisas que eu aprendi, tá? Sim. Então eu vou passando. Aprendi que na maçonaria só tem rico.
O que já me dá vontade de rir, porque eu estou na frente de uma pessoa que eu sei que não é. Só tem rico e que aí eles têm uma situação ali onde o empresário ajuda o empresário e tal, aquela coisa ali. Onde é que tem verdade nisso? Onde é que... Aliás, verdade já sei que não é, porque eu não posso dizer que... A maçonaria é só feita para rico. Tem uns custos. Tem uns custos, tá? Por exemplo, eu comentei numa loja que a maioria era de empresários, eu não poderia frequentar os mesmos locais que eles iam. Mas você está falando de convívio social, certo? Mais ou menos isso. Convívio social. Ajuda, sim. Tem ajuda. Tem ajuda, sim. Mas, sei lá, tu fez uma besteira, sei lá, por exemplo, teve uma época aí que eu estava endividado. Não. É nem esse o ponto. Isso sim, é super sadio. Sim. E a relação ao empresário isso, ao empresário aquilo, e não sei o quê, mas ela não é só para rico, tá? Mas tem muito rico. Eu estou dizendo isso porque eu já vi pessoas dizendo que entrar para a maçonaria só para pegar dinheiro, para se dar bem na vida. Vai se dar mal, porque acontece o seguinte, se você, se é uma causa justa, você tem até uma ajuda. Mas se não sou, compadre. Não tem essa. Ela é pela justiça. Ela é pela justiça. E por isso que a gente diz que a ordem é perfeita. Ela é perfeita. Nós, homens, que a estragamos. Mas ela é perfeita. É uma coisa que acontece de uma forma a te educar, a te melhorar e tal. Então ela não vai abrir para não vai abrir para você virar um vagabundo. Ela vai querer que você seja um homem digno de ter Deus e de você, quer dizer, Deus, desculpe, né, ou Papai do Céu, como eu costumo dizer, ou o grande arquiteto do universo, ou o supremo árbitro do universo. Então, ela te diz isso. Então, ela te quer conceitos éticos, morais e de bons costumes. Tanto que a ideia é que vai ser que está até na Constituição de Anderson, é um homem livre, não ser escravo e livre de pensamento, tá? De pensamento. Bons costumes, tem que ter bons costumes. Tá? Então esse é o conceito que está ali, tem que estar no sangue do maçom. Manda, Fábio. Ailton, nisso que o André falou em relação à maçonaria para rico, quais que seriam os princípios e valores da maçonaria e o que eles refletem na sua vida pessoal e profissional? Primar pela ética, ser uma pessoa fraternal, trabalhar com a igualdade, dentro da tua vida profissional, você procurar ser o melhor possível, ser autêntico com as pessoas, não trapacear uma informação para você poder se dar bem, tá? Então isso aí me influenciou muito, até com relação, você falar com relação à família. Eu nunca fui uma alma penada, mas na época que eu entrei, Dona Marta, minha ex-esposa, ela dizia para mim, eu dizia para as pessoas que eu havia melhorado alguma coisa, mas isso ela sentiu. Eu não sei o quanto eu melhorei, mas ela sentiu isso. E falava para todas as pessoas. Não sei o que, não, realmente ele mudou, tal. Então trouxe coisas boas para mim. E eu acredito que com isso também, as minhas filhas são minhas amigas, elas não têm medo de mim. Por quê? Eu aprendi isso eu já tinha alguma coisa, mas aflorou essa minha condição de trazê-las para mim como amigas e não como por medo, por pavor. Então a gente senta, conversa, a gente às vezes como toda a família,
A gente acaba batendo uma boquinha e tal, mas é sempre dentro do que eu chamo de papo cabeça. E na maioria das vezes, o 99,9%, existe a consulta, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, dá para ser, não dá para ser e tal, não sei o que mais. Então, isso foi o que trouxe para a minha vida pessoal e que acaba contribuindo também com a minha vida profissional. Só um exemplo, se você encontrar qualquer pessoa que trabalhou comigo como par, né? Ou como colaborador, pô, só vai ter elogios. Como que a maçonaria engloba as famílias? Alguma maçom estiver vendo isso, me corrija, mas muitas coisas veio da maçonaria americana. Então, foram criadas ordens paramaçônicas, né? Ou seja, ordens que não são maçônicas, para integrar a família, ou seja, a cunhada e os sobrinhos. Então, para a mulher, tem a Estrela do Oriente, para a cunhada, né? Tem a Estrela do Oriente, que é uma ordem, né? Que permite estudos, permite algumas condições e convivência um pouco mais próxima com os maçons. Para o menino, tem a ordem de Molay e tem uma ordem, esse também é o APJ. Para adolescentes, né? E sempre visando o seguinte, eu tenho que formar um líder, eu tenho que formar uma pessoa humana, eu tenho que formar uma pessoa ética, tá? Então, isso para os meninos. E para as meninas é a mesma coisa. As filhas de Jó, que é uma ordem também que tem que ter esse princípio. Formar líderes, formar pessoas capazes, formar pessoas éticas, pessoas profissionais, pessoas livres, né? Por ser um livre pensador. Então, são ordens que permitem isso. E para a criança mais nova, tem os lautos, que são crianças adotadas assim, né? Ela vem e começa a fazer estudos para ele poder chegar a ser um demolei. E daí então ele pode, se ele quiser e for convidado, vir a ser maçom. E por que não dentro mesmo da maçonaria, não é tão difundido? Porque assim, eu sou a filha, mas assim, eu lembro que quando eu era mais nova, a gente não ouvia falar disso, e mesmo quando eu estava na Ordem das Filhas de Jó, também não se ouvia falar sobre isso, sobre que eu poderia me tornar um maçom, uma maçom, entendeu? Sim. Por que não é tão difundido isso, até dentro mesmo da maçonaria e até mesmo para as pessoas de fora, porque o que se tem são de homens. Mas esse função até mesmo desse conceito, e eu acredito, né? Por exemplo, Estrela do Oriente. Você estava presente como filha de Jó, numa posse lá de um grão-mestre lá no Rio Grande do Norte. E a dona Marta, ela foi vestida de filha de Jó, de Estrela do Oriente, com todo o paramento e tal, e fez lá uma homenagem. Então eu tive que, não sei se você lembra, eu tive que fazer uma referência. Eu pedi uma deferência e fiz uma referência à Estrela do Oriente para que não confundissem com maçonaria feminina e não permitisse que ela falasse. Por quê? E não sei se você lembra, a total ignorância daqueles irmãos lá no Rio Grande do Norte. E isso ocorre até hoje no Brasil, com relação a uma ordem que foi instituída para integrar a família, tá? Porque eu saio para beber,
eu saio para tomar para ir para maçonaria, eu saio para um jantar de maçonaria e tal. Não é porque minha esposa não pode estudar e entender um pouquinho mais do que vinha a ser a maçonaria. Então, esses conceitos, essas ordens paramaçônicas foram criadas com esse sentimento, tá? Aí você, pô, não sei o que lá, pô, o escotismo foi criado por Baden-Powell, era um maçom. Aí você pensa no Rotary Club, também foi criado por um maçom e tal. Então são coisas assim que é o trabalho do maçom em trazer a sociedade para o melhor, tá? O dia se foi, Não, a gente está no escuro já. Ainda tem papo aí, eu quero falar mais um pouquinho. Exatamente. Já tem que parar porque não tem mais luz. A gente não trouxe luz artificial aqui. Queria trazer só uma última pergunta para ti. Sim. Ela falou das mulheres e eu vou falar dos pretos. Sim. Né? Porque pelo que eu entendi, aí quando eu fiquei sabendo, o Passarinho me contou, o senhor foi convidado a estar presidindo uma nova loja, se eu estiver falando errado me corrija, uma nova loja de maçons pretos. E aí vem a pergunta, a provocação, o senhor pode falar um pouco sobre isso, dar mais uns 5 minutinhos de papo aí. Se há essa discriminação, se houve essa discriminação na maçonaria, isso está sendo mudado agora ou da onde veio essa ideia? A sociedade sempre foi preconceituosa, não só no Brasil, como no mundo todo, com relação ao negro, ao preto, né? E no Brasil isso é bem arraigado, né? Existe com muita força, tá? Existe com muita força. Então, é o que está acontecendo. Há 2 anos atrás, veio para o Brasil, 2 ou 3 anos atrás, veio para o Brasil, a maçonaria chamada Price Hall, que é uma maçonaria criada em 1784, tá? Por um cidadão chamado Price Hall. Ele era um afro-americano, tá? Ele era um afro-americano, então ele queria ser iniciado, mas a estrutura nos Estados Unidos, né, não o deixava ser iniciado, por ele ser preto ou negro. Então, num determinado momento, uma loja Constituição Militar da Irlanda. Então ela o inicia. Porque, né, a gente pensa em maçonaria, Inglaterra, Irlanda também é discriminada. Então ela vai e inicia esse cidadão. Esse cidadão é iniciado, ele vai até mestre e ganha com o tempo e tal, né, ele ganha uma permissão para fundar uma loja. E essa loja e essa loja, né, acaba virando a maçonaria Príncipe Hall, que acaba, num determinado momento, ela se divide, né, e tal. Uma tá ligada à Europa e a outra tá ligada a um Supremo Conselho lá dos Estados Unidos, tá? E, se eu não me engano, ele está em Massachusetts. Quebrei a língua. Massachusetts, tal. E ele faz não apologia a discriminar branco, mas ele faz uma apologia a conviver essa relação, tá? Então ela não é predominantemente negra, ela pode ter participantes ou membros de outras etnias, mas ele, nesse momento, ele cria uma situação em que ele começa a pensar em escola para negros, com condição
em conduções para negros. Então ele começa a criar isso. E infelizmente, ele viveu pouco, viveu até 59 anos, tá? Mas ele deixou um legado de história, né? de contribuição muito grande nos Estados Unidos. Ela praticamente foi em 1784, ainda é século XVIII, né? Ainda é século XVIII, e ela hoje praticamente está vindo para o Brasil. Então, ela está vindo para o Rio de Janeiro. Eu fui sondado para participar de uma loja que vai ser criada aqui no Rio de Janeiro. Então, estou estudando, estou vendo o que é e tal, e ver se eu ainda tenho algum sangue, né, para dar para essa ordem. E a gente fala aí tanto fala de igualdade, né, fraternidade e liberdade, né? Quer dizer, isso aqui é um conceito que surgiu no momento político na França, tá? Com a Revolução Francesa, tá? Mas as máximas, tem até uma máxima, né, que é fraternidade, alívio e verdade. Isso seria a máxima da maçonaria mais ligada à Inglaterra e aos Estados Unidos. E a maçonaria mais ligada à França, né, que é a maçonaria Brasil, que usa mais essa igualdade, fraternidade, liberdade, fraternidade e igualdade. Ailton Oliveira da Silva, grau 33. Do rito escocês antigo do rito escocês antigo e aceito para o Brasil. E grau 13 da maçonaria do Iranamita. O grau máximo das duas linhas, né? Isso. Esteve aqui hoje com a gente, esclarecendo um pouco. Claro que tem muita coisa. Eu estou vendo aqui as anotações, aqui eu me perco de tanta letra, tanta palavra que tem ali. E, claro, a gente está falando de um movimento que surgiu há muito tempo na história, de que coisas foram criadas e que invenções foram criadas também. E aí ficar, de fato, dentro de um podcast não dá tempo da gente falar tudo. Mas eu espero que, pelo menos, alguma coisa, esse episódio do André Alves Convida tenha passado de bom para você, ou para você estudar mais um pouco, ou para você, enfim, continuar batendo, fica à vontade para isso. Eu sou aqui um evangélico conversando sobre maçonaria. Tenho aqui no meu coração a minha opinião, a minha fé, que não foi abalada em nada com o que foi dito aqui. Então, continuo com a minha religião. O senhor Ailton continua com os ensinamentos da maçonaria, que de muito aqui eu percebo é pautado no cristianismo, que me traz uma certa alegria. E é isso, e assim a gente vai aprendendo e sendo pessoas melhores. Queria falar que foi esclarecedor. Posso dizer que o Ailton é quase que um Mr. M da maçonaria. Contou muita coisa que era interessante. Muita coisa legal. Gostei bastante do bate-papo. Bom, eu quero dizer que eu sou muito orgulhosa dessa pessoa aí, porque é meu pai, né? Estou muito feliz que ele tenha vindo dar entrevista depois de muita enrolação, né? Foi difícil de conseguir. Foi né? difícil. Até parece que é muito ocupado. E é isso, estou muito feliz. Tem um monte mais de perguntas para fazer, né? Mas estamos sem luz aqui, é isso. Foi embora. Já tá de noite, tá de noite, gente? Ó, quero agradecer porque eu quero agradecer, primeiramente. Porque eu sei que o senhor não veio aqui como, deixa eu lá ajudar, que eles não estão fazendo nada lá. Não, eu acompanhei um pouquinho do senhor estudando, para poder chegar aqui e trazer informação com conteúdo, com base. Não foi nada do nada, do ar, né? Nada inventado, tudo baseado nos fatos históricos. E por isso eu agradeço. Só fez engrandecer, só fez enriquecer, né, esse episódio. Muito obrigado. É isso, galera. Até o próximo. André Alves Convida. De um jeito ou de outro, se você
você realmente precisa, André Alves convida.